Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula de mediunidade. Na aula de hoje eu vou falar sobre aonde desenvolver a sua mediunidade. Então até aqui, já dei vários passos, vários processos e procedimentos de como se desenvolve aí a mediunidade. E muitas pessoas, ficam perdidas justamente nessa questão. Aonde que eu vou desenvolver meus dons mediúnicos? Eu preciso estar atrelado a alguma filosofia, alguma religião. Eu preciso participar de um agrupamento que já trabalhe com mediunidade para exercitar e desenvolver a minha mediunidade? São várias questões e que é difícil de responder de forma categórica. Por quê? Cada caso é um caso. Então depende muito do tipo de, então da faculdade mediúnica que você carrega, do entendimento de mediunidade que você também carrega aí no seu ser. Isso é que vai ser muito diferente de pessoa para pessoa. Então, em alguns casos, muitas pessoas chegam no nosso centro dessa maneira. Que elas foram para o kardecismo, aí lá no kardecismo elas fizeram os cursos de mediunidade, elas começaram a se desenvolver, e em determinado momento, uma das pessoas lá do centro kardecista, dentro do agrupamento do qual a pessoa fazia parte, chega para ela e fala: Olha, eu acho que o seu lugar não é aqui. O seu lugar seria na Umbanda ou no Candomblé. E aí, às vezes, as pessoas ficam meio perdidas, porque elas gostam muito daquele agrupamento kardecista, espírita kardecista, e até se afinizam com Umbanda e Candomblé. Mas às vezes não bate, não afiniza a questão de ritualísticas, então até mesmo da filosofia religiosa, da doutrina, e aí tem alguns médicos que se perdem aí no caminho. E aí eu falo, se você é então kardecista e você recebeu, essa orientação de que talvez o seu caminho, você desenvolvesse melhor a mediunidade num centro de Umbanda ou de Candomblé. Neste caso, você não precisa abandonar o kardecismo e ir direto aí para um centro de Umbanda e Candomblé querendo se desenvolver e até mesmo querendo trabalhar. O que eu falo é que assim, hoje nós temos muitos núcleos espiritualistas, muitos núcleos mediúnicos, muitos núcleos. Então a gente vai ter núcleos quase que cristãos, quase católicos, como também nós vamos ter aí núcleos que parece que você está numa tribo africana. Nós vamos ter aí alguns agrupamentos que a filosofia toda parece que você está no meio do mato, dentro de uma aldeia indígena. Em algumas casas há todo um aspecto, e há toda uma filosofia voltada mais para as religiões orientais. Parece que você está num templo budista. Ou seja, existem hoje muitas vertentes. Não tem mais como nós encaixarmos a mediunidade só ao kardecismo, ao espiritismo kardecista, à Umbanda e ao Candomblé. Porque todas essas passaram aí por grandes transformações e já foram muito segmentadas, fragmentadas, ou seja, a gente não tem mais uma só Umbanda, a gente não tem mais só um Candomblé, a gente não tem mais só uma doutrina espírita. A gente tem várias vertentes, todas elas. Em todas elas temos aí o trabalho com a mediunidade, o desenvolvimento, o estudo. E aí o que é importante para o médium é ele entender no que ele se afiniza. E aí então voltando lá ao caso de quem está vindo de um centro espírita kardecista e recebe a orientação de que talvez se desenvolvesse melhor na Umbanda ou no Candomblé. Nesses casos, você não precisa correr para Umbanda e para o Candomblé e deixar de lado ali o espiritismo. O que você pode fazer é buscar então outros núcleos espíritas, kardecistas, que tenham aí uma pegada voltada um pouquinho, então para Umbanda, um pouquinho para o Candomblé,
mas onde a doutrina, onde as reuniões serão aquelas na qual você já está afinizado, a qual você está familiarizado, né? Então não tem, né, como a gente impor nada para ninguém, nem aos médiums, né? Então assim, a sua mediunidade ela vai se desenvolver da melhor maneira no lugar onde você se encontrar. Ou seja, você só vai encontrar a lapidação, né, perfeita da sua mediunidade quando você estiver, né, num lugar onde você se encontrou. Né? Se você está num local, numa reunião, numa filosofia, onde você não se encontra, vai ser muito difícil você se encontrar mediunicamente nesse mesmo lugar. Né? Então é muito importante que você avalie, né, percebendo o que também são questões muito suas, às vezes até de apego, né, às vezes até meio que infantis. Então, por exemplo, ah, não, mas eu não quero sair disso, não quero ir para o outro, porque eu não quero me aventurar, né, eu não quero fazer diferente. Então, isso você tem que questionar bastante. Então, você tem que fazer conversas internas, né? Pode pedir até orientação dos seus mentores, dos seus guias, dos seus protetores, para que eles também possam te orientar, né, em qual local, né, qual lugar, qual a filosofia que talvez se afinize mais com o seu ser. Não existe, né, nenhuma a filosofia que é melhor ou pior no desenvolvimento da mediunidade. Isso é importante, isso que tem que ficar muito claro, né, para todo mundo que é médium, porque senão a gente volta àquela questão dos preconceitos que existiam, né, há um tempo atrás, de que a mediunidade, né, a mediunidade que era mais bem lapidada e aperfeiçoada, era só aquela que vinha dos núcleos espíritas kardecistas. Das outras, era tudo animismo, era tudo loucura, era tudo muito fantasioso. E isso não é uma verdade, né? Porque não existe nenhuma filosofia que seja perfeita. Não existe nenhum médium que seja perfeito. Não existe nenhum estudo, nenhum curso que seja perfeito. Ou seja, ninguém tem a verdade absoluta sobre nada, principalmente sobre mediunidade. Mediunidade, que é justamente essa conexão entre o que é palpável e físico com aquilo que é invisível e sutil, nossa, olha só que lacuna, olha só o abismo que existe de entendimento nisso tudo. Difícil alguém carregar a verdade absoluta. Então, sobre todos esses contatos, a verdade absoluta sobre o plano espiritual, a verdade absoluta sobre mediunidade. Então, o que importa, né, o que importa no desenvolvimento mediúnico de qualquer médium é você estar afinizado com aquela filosofia, né, com aquela religião, com aquele agrupamento, com aquele estudo. Se você não se afiniza, não tem como você se forçar a colocar determinado conhecimento dentro do seu ser se aquilo não está batendo, se aquilo não está afinizando. É que nem quando você faz aquelas aulas, isso no ensino fundamental, no ensino médio, né, tem aquelas matérias que às vezes que você não se afiniza e que não entra, né, o assunto não entra, o conhecimento parece que não entra. E aí com a mediunidade o que vai acontecer? Se você entrar no agrupamento no qual você não se afiniza, ela emperra, ela empaca, ela não vai para frente. Ou até vai, mas vai com tantos questionamentos, mas com muito mais questionamento do que com fluidez, né? Então assim, é muito importante que você, então, primeiro se encontre, né, como ser. Fala assim, ah, essa é uma filosofia que eu gosto. É uma filosofia que trabalha com a mediunidade, eu gosto bastante. Eu gosto desse jeito, eu gosto desse estilo, né? Sem levar em consideração regras, doutrinas, né? Mas aí eu acho gostoso, eu acho harmonioso, não acho pesado, eu acho que não é imposto, eu acho que é leve. Então tudo isso você tem que averiguar. Depois, outra coisa que é muito importante, é você passar um tempo dentro dessa filosofia. Então tem gente que entra num centro de Umbanda, e isso eu falo, gente, com bastante propriedade. Né? Então, por ser dirigente de casa, eu já notei muito disso acontecer. Muita gente entra num centro de Umbanda, que é o primeiro contato mediúnico. É justamente dentro de um centro de Umbanda. Não tinha contato nenhum com espiritualidade, com mediunidade até então. E tem muita gente que entra lá e se encanta. Fala, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida, eu me encontrei, e os olhos brilham.
e o coração parece que vai sair pela boca, parece que realmente você está preenchido com as energias de Deus. Tá. Isso num primeiro dia. Passa-se um tempo e a pessoa percebe que, legal, né? Então, a sensação que ela teve é muito gostosa. Mas a sensação que ela teve, às vezes, não foi pela Umbanda. A sensação que ela teve foi de justamente se abrir para algo que ela estava fechado até então. Se abrir para Deus, se abrir para a espiritualidade, se abrir, né, então, para trabalhar a sua mediunidade. Isso realmente é muito gostoso, é muito prazeroso. E aí, com o tempo, a pessoa percebe o quê? Eu gosto muito, mas eu não sei se eu colocaria branco, não sei se eu me desenvolveria ao ponto de trabalhar na Umbanda. Porque eu não, sei lá, não gosto muito de determinadas regras, eu acho que é algo muito obrigatório, eu acho uma responsabilidade muito grande, e por aí vai, e vai, e vai, e vai. E aí você percebe o quê? Muitas pessoas deixam, então, de frequentar, e não tem problema nenhum, né? Só tô falando assim, que se a pessoa fosse pelo primeiro dia, ela ia se enfiar ali no centro de Umbanda, querendo se desenvolver, querendo trabalhar, e tudo muito rápido, né? Porque é muito gostoso no começo. Então você quer, né, que tudo se desenvolva, né, de uma forma frenética, de uma forma bem acelerada. E aí, com o tempo, ela acaba meio que desgostando, né? E aí ela vai ficar meio chateada e não vai conseguir se desvencilhar, e aí vai empurrando com a barriga e vai se forçando a seguir um caminho que não é dele. Até porque, né, como eu já falei, não existe um crachá, não existe um padrão, não existe uma fórmula de você olhar para o médium e falar, esse é médium de Umbanda, aquele é médium de Candomblé, aquele é médium espírita. Não tem isso. Né? O que vai acontecer é tendências, principalmente de pensamento. E é isso que interfere bastante. Né? Então, se não afiniza o pensamento, é difícil de se afinizar as outras questões. Tá? Então, assim, o médium ele pode aí se desenvolver em qualquer filosofia, em qualquer religião. Ele fala assim, Gerson, mas eu sempre fui católico, eu gosto muito de ser católico, e eu não quero me prender a outra religião. Tem como desenvolver a mediunidade? Tem. Mas para isso, você tem que ter uma mente muito aberta para que você consiga, então, lidar com, né, então, com o conhecimento de forma paralela, porque às vezes, quando você está, né, então, se aprofundando na espiritualidade, no contato, né, então, com planos superiores e tudo mais, e vai lá na missa, às vezes não vai bater algumas questões. E aí, então, você, né, como ser racional, você tem que aprender, então, a lidar com esses dois, né, esses dois caminhos de forma paralela. Se isso não for te enlouquecer, ótimo, ótimo. Já falei, já tive dois alunos que são evangélicos, que foi também bem interessante. Então, assim, eles precisaram sair da igreja evangélica? Não, não por eles. Pelo agrupamento evangélico, talvez sim, né? Mas por eles mesmos, não. Eles falaram, eu acho que mediunidade é uma coisa boa, né? É a única. E aí foi até interessante, os dois alunos pontuaram justamente isso. Eu gosto muito da palavra, gosto muito de estudar então a Bíblia e me encontrei nos cultos, né? Então a maneira como eles, né, entram em contato com Deus, e tudo mais, é o que afinizava para esses dois alunos meus. E a única coisa que não afinizava era justamente no ponto de mediunidade, que eles achavam que eles eram contra aquilo que a igreja evangélica prega de serem coisas diabólicas e tudo mais, até porque eles sentiam coisas boas, né? Então sensações boas, diálogos maravilhosos com a espiritualidade e tal. E então eles precisaram fazer o curso para realmente fortalecer isso, para que eles consigam levar de forma paralela, né? Então assim, quem vai ditar qual o seu caminho de desenvolvimento mediúnico é você mesmo. É você que tem que entender, né? Porque assim, a gente tem hum, instituições, né? Então agrupamentos, né? E religiões onde trabalham com a mediunidade de forma over, né? Então é uma coisa bem pesada. E tem algumas que são mais leves. Mas isso não está atrelado só propriamente à religião.
está atrelada ao próprio agrupamento. Então nós vamos ter agrupamentos que são mais sérios, vamos ter agrupamentos que são mais leves, são mais tranquilos, são mais mente aberta. Alguns agrupamentos são mais rígidos, né? Isso independente de qual seja a religião. Então você tem que se apegar muito aí ao que você se afiniza, onde você se sente bem. Porém, levando em consideração aquilo que eu já falei, tem que frequentar um tempo, né, para perceber se realmente é isso, realmente essa é a verdade, se você não está metendo, enfiando os pés pelas mãos e está indo por impulso. Né? Perceba, analisa, se questione, pergunta, eu senti isso, senti aquilo, gostei disso, gostei daquilo. Isso é super importante. E aí vem outra questão de, Jersey, como desenvolver a mediunidade não estando atrelado a religião nenhuma, a agrupamento nenhum? Tem como? Tem também. Isso também vai depender muito da sua predisposição para isso. Então precisa de muita disciplina, né? Precisa ter muito controle, precisa ter muita doutrina. Então é que nem quando você é autodidata. Você pode ser autodidata para qualquer assunto, né? Ainda mais hoje com a internet, você consegue absorver conhecimentos sobre diversas questões, né? Sobre variados assuntos. Você pode se tornar perito num assunto de forma autodidata, né? Então, com autodidatismo, você consegue isso hoje. Com a mediunidade, também. Só que também vai depender muito, então, da sua disciplina e da sua doutrina. E essa disciplina e doutrina, ela vai ser encarada em todos os sentidos. Então, seja de forma mental, para você saber, então, absorver, saber questionar, saber se orientar, né? Então, saber qual caminho tomar a partir de determinadas situações, né? Então, vai ser muito assim, você com você mesmo, e você tem que ter meio que responsabilidade o suficiente para arcar com todas as consequências, as boas e as ruins. Que nem no autodidatismo, que às vezes acontece, é que você está absorvendo o conhecimento da sua maneira. E quando você tem alguém ali para debater, às vezes essa pessoa que tem aí para debater, ela abre, né, algumas janelinhas para você ter um entendimento maior, um entendimento mais profundo, né, para que não seja de uma maneira muito sua só, né, que daí às vezes acaba ficando muito quadradinho. E na mediunidade é a mesma coisa. O que é interessante na mediunidade, que ajuda, né, no autodidatismo, é a questão de justamente o contato com o plano espiritual, que são os nossos mentores, eles podem nos orientar bastante. Então, a partir do momento que você sente dificuldades, tem essa abertura de ter alguém, né, com quem fazer esse tete a tete, né, a debater, que é propriamente a sua espiritualidade, a sua família espiritual. E aí tem gente que fala assim, Gerson, mas eu não consigo escutar, eu não converso com eles. Não tem só a questão da conversa. Peça sinais, peça orientações, peça para que te dê estímulo para você fazer a coisa certa, para ir para cá ou ir para lá e tal. Né? Então é muito importante quando se você fizer a escolha de se trabalhar, né? Então mediunicamente, fora de um núcleo que já trabalha com mediunidade, um núcleo mediúnico, você tem que se propor então a ter muita responsabilidade e a ter muita disciplina e a ser muito, muito responsável aí pelo seu dom. Não que nos outros lugares tudo isso seja menos, né? Não é isso. Mas quando você está por conta, eu acho que isso vai ficar mais. Realmente você é o maior responsável pelo seu desenvolvimento mediúnico, tá? Ahn, Bom, acho que é isso, né? Se ficou aí algum questionamento. E por que que eu estou falando isso? Né? Porque como a gente faz esse curso, no centro de Umbanda, às vezes as pessoas ficam muito presas a isso. E eu falei isso desde o começo do curso, de que esse curso de mediunidade, ele é aberto. Você consegue utilizar o que eu falei em qualquer filosofia que trabalhe com mediunidade, né? Com qualquer filosofia mediúnica. Então, assim, não fiquem presos. E eu sei que às vezes é difícil, né? Então você não, né, tentar eliminar a maneira como a gente desenvolve a mediunidade dentro da Umbanda e enxergá-la de uma outra maneira. Mas tenta fazer esse exercício, que eu acho que é fundamental, acho que é super importante, até porque para a espiritualidade, o que importa é você desenvolver e estar aberto para eles, independente de qual religião, independente de qual filosofia.
Até porque o que vai sempre prevalecer é a intenção do médium. Se você está fazendo com boa intenção, se você está fazendo de coração, se você realmente quer ser um bom canal de contato entre o físico e o espiritual, pode ter certeza que os seus mentores, a sua família espiritual, vai te amparar, vai te auxiliar, vai te orientar bastante na medida que houver o seu merecimento e a sua necessidade. Tá? Mas para isso você tem que se abrir para que eles possam te orientar dessa maneira. Estou encerrando aqui essa aula. Mandem suas dúvidas lá no grupo ou nos comentários. Volta aí numa próxima oportunidade, uma próxima aula de mediunidade. Fiquem com Deus.